A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21 e versículo de número 11, que diz assim: Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, que estava escrito: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induzistes a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, a tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu gerarás enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as suas entranhas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vamos ver, irmãos, Deus sentenciando a Jeorão. Deus usando o profeta Elias para dizer para ele que todo o mal que ele havia feito teria uma paga. Esse Jeorão, ele era filho de Josafá, filho de um homem justo, porém a Bíblia diz que esse Jeorão se casou com uma filha de Acabe, Atalia, pois é. E ele seguiu os passos da casa de Acabe, ele se tornou um rei perverso, um rei que induziu a idolatria, um rei que matou seus próprios irmãos, segundo aqui o profeta Elias, os irmãos dele era melhor do que ele, pois é, ele começou realmente fazendo muitas maldades. Existem pessoas que elas plantam a maldade e pensam que não vai colher. Você acha que Jeorão pensava que ele ia colher a maldade que ele havia feito? É claro que não. É como tem inimigos teus, é como Ramandaraia, é como tem pessoas que plantam a malícia e pensam que não vai colher. Mas quando a gente aqui vê uma palavra dessa e a gente escuta as palavras que foram enviadas, uma carta que foi enviada do profeta Elias para esse rei, a gente vê que Deus, ele contempla todas as coisas e que ele faz sim justiça. O profeta Elias, na carta que mandou para esse rei chamado Jeorão, ele foi detalhista, ele disse tudo o que ele havia feito de mal, porque Deus estava vendo toda a maldade deste homem, e Deus está dizendo: eu estou vendo toda a maldade de pessoas que estão realmente se levantando contra você. Tem gente, irmãos, que é ruim, é isso mesmo. Você vai observar que o profeta Elias dizendo: os teus irmãos eram melhores do que você matou. Ele era terrível, Ramandarai. E a Bíblia diz que ele foi sentenciado a perder tudo e, além disso, a morrer de uma enfermidade terrível. E aconteceu. Tudo que o profeta Elias falou na carta, toda a sentença que Deus havia lançado contra a vida desse rei chamado Jeorão aconteceu. Declare comigo: toda a justiça que Deus já falou que faria, ele vai fazer e será com riqueza de detalhes. Toda a justiça que Deus falou que faria, ele vai fazer e será com riqueza de detalhes. Irmãos, aqui a gente observa que ninguém pense que vai fazer o mal para ficar sem colheita, não. Que ninguém pense que vai plantar a malícia e vai colher bondade, porque tem gente que pensa assim. Eu não sei se acham que Deus não existe, eu não sei se acham que não existe realmente um Deus que vai trazer a recompensa e a retribuição, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus, ele cobra, não importa o que os inimigos pensem quando eles fazem a maldade, não importa o que eles acham, mas Deus está vendo tudo. Declare comigo: meu Deus está vendo tudo e toda injustiça será cobrada. O meu Deus está vendo tudo e toda injustiça será cobrada. Irmãos, Deus é justo. Deus jamais vai deixar sem paga os feitos terríveis de pessoas que são perversas, Aramandarai, de pessoas que são ruins, de pessoas que verdadeiramente têm um coração negro, um coração ruim. Pois é, você vê que Jeorão, ele tinha um coração ruim, ele era uma pessoa ruim, ele se casou com Atalia, pronto, aí deu certo, piorou tudo. Deu certo que era ruim com ruim, aí pronto, para eles deu certo, mas tudo veio piorar. Por quê? Porque eles
fizeram ruim. É isso mesmo, tanto a Thalia quanto ele eram acostumados a tocar em quem preciso fosse. Gente que ameaçasse o reino, eles tocavam. Jeorão matou os próprios irmãos. A Thalia matou os próprios netos. É isso mesmo, por causa do poder, a Mandarai. E tem gente que passa por cima de tudo e de todos, perde consideração, não tá nem aí pra ninguém por causa do poder. Mas Deus está dizendo, eu sei muito bem quem é Jeorão e o fim dele está próximo, Ramandaraia. O fim de gente que plantou coisa ruim está próximo. Irmãos, não tinha como a morte desse homem ser uma morte diferente. Deus permitiu uma terrível enfermidade, pois é, ele não morreu de espada como muitos reis morreram no meio das batalhas, das guerras, não, mas ele morreu padecendo, ele morreu sofrendo. Às vezes, nós olhamos algumas pessoas que padecem, não é o caso de todas, mas algumas pessoas, elas estão realmente ali, por quê? Porque às vezes não quer nada com Cristo, ou muitas vezes porque estão pagando alguma coisa. No caso de Jeorão foi isso. Ele estava pagando mal. Tem pessoas que você olha hoje e você diz, será que vai pagar? Tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, que paga. Aqui vai nos dizer, eu estou falando segundo a Bíblia, versículo de número 18. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu. Quem feriu ele? O Senhor. Nas suas entranhas, com enfermidade incurável. Deus feriu a esse rei chamado Jeorão com uma enfermidade incurável. A Bíblia diz mais. E aumentando dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. E morreu com terríveis agonias. Por quê, irmãos? Porque tocou onde não devia, porque fez aquilo que não agradava o coração de Deus, induziu o povo à idolatria, matou os próprios irmãos. É claro que tem uma colheita. É claro que vai colher. Rei, Ramandarai, porque Deus colhe, Deus faz colher, Deus traz realmente a colheita daqueles que fazem a maldade. Porque não tem como, irmãos, plantar maldade e colher bondade. Quando eu falo aqui que morreu em terríveis agonias, eu me lembro de Herodes. Herodes também matou Tiago a fio de espada, queria matar a Pedro. A Bíblia diz que Deus livrou a Pedro, mas ele matou a Tiago. E Deus ali permitiu com que um anjo do Senhor viesse e ferisse a Herodes. E Herodes morreu comido de bicho, ou seja, também morreu em terríveis agonias. Porque não adianta, irmãos, toda maldade que se fizer vai ser cobrada. Toda maldade, ainda mais que se levantar contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor. Você tem um dono, declare comigo. Deus vai tratar com os meus inimigos porque eu tenho um dono. É isso mesmo, lembre disso. Deus vai tratar com os meus inimigos porque eu tenho um dono. Terríveis agonias morreu esse rei chamado Jeorão. E a Bíblia diz mais, irmãos, que ninguém queimou aromas para ele. E ele não foi sepultado no sepulcro dos reis. Ele morreu, e ninguém ligou, ninguém se importou. A Bíblia diz que ele se foi sem deixar de si saudades. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa morrer e ninguém lamentar? Deira mandarai. E ninguém chorar, sabe o que é isso, irmãos? Colheita da maldade, é porque era ruim. Era ruim, se misturou com a Thalia, que também era ruim, filho de quem era ruim, deu tudo, realmente deu o que era ruim mesmo. E o que é ruim acontece isso aqui, ó. Não houve arrependimento. Você não vai ver aqui dizendo assim, e Jeorão se arrependeu e Deus o perdoou. Não, porque Deus perdoa, irmãos. Tem pessoas que Deus não quer, Ele não quer que veja, Ele não quer que a pessoa ali veja a morte, a destruição, não. Ele quer que a pessoa se arrependa. Mas recebendo a carta da mão do profeta Elias, não houve arrependimento na vida de Jeorão. A carta foi um alerta. A carta era o que já ia acontecer, mas ele fez o quê? Ele continuou nas suas práticas. Então Deus cobrou, não adianta a gente achar que vai continuar sendo ruim e Deus vai dar coisa boa, porque Deus é justo. Declare comigo, o meu Deus é justo, por isso ele fará justiça por mim. O meu Deus é justo, por isso ele fará justiça por mim. Não tem esse negócio, irmãos, de plantar aquilo que é ruim e colher o que é bom. Você vai ver que ele foi terrível. Matou seus próprios irmãos que eram melhores do que ele. Se ele já tinha um reinado, irmãos, a Bíblia diz que Josafá deixou muitos bens. Deixou muita coisa para os seus filhos, mas para Jeorão ele deu o trono. Por quê? Porque Jeorão era o primogênito. Então ele já tinha o trono. Para que ele matar os irmãos? Você está entendendo? Porque tem gente que quanto mais tem quer ter. É isso mesmo. Tem gente que passa por cima de tudo e de todos por causa do poder. Porque quer ter mais.
Ele seguiu não os passos de seu pai, de Josafá, que foi um homem bom, mas ele seguiu os passos do seu sogro, de Acabe. Ó, de quem ele era genro, de Acabe. Ó, com quem ele se casou, com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. É claro que não ia dar o que presta, né, irmãos? Mas aqui a gente observa uma coisa. Deus usou o profeta Elias. E o profeta Elias lançou uma sentença, aleluia, dada por Deus, dizendo: Deus viu tudo, Georão. E a cobrança vai chegar, não pense você, que a cobrança não vai chegar. E o Senhor manda eu te dizer que tá chegando uma cartinha ramandaraia, de cobrança para alguém. Alguém pensou que ia plantar a maldade. Alguém pensou que ia destruir. Alguém pensou que ia causar dano. Alguém pensou que ia fazer o mal. Alguém pensou que ia realmente destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, as tuas finanças. E Deus está dizendo: eu sou o Senhor que vou fazer justiça. Eu sou o Senhor que vou cobrar. Um tempo de cobrança da parte de Deus está chegando. Um tempo de cobrança da parte de Deus vai acontecer. E não queira entender o modo que Deus vai fazer justiça, porque a justiça, a vingança pertence ao Senhor e é Ele quem faz como Ele quer. Você vai observar que Georão foi ferido por quem? Pelo Senhor. O Senhor feriu nas suas entranhas, versículo de número 18. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. Ao cabo que ela foi aumentando dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. Ou seja, ele foi aperto, irmãos. É isso mesmo, a barriga dele saiu, sabe, as entranhas, saiu as coisas de dentro. Foi terrível. A Bíblia diz que ele morreu em terríveis agonias. Sabe o que é isso? Estava pagando o mal que fez. Porque há quem pense que está no tempo da graça, que não vai pagar. Há quem diga assim: não, irmã, mas Deus ele é longânimo, Deus ele é benigno, Deus ele é realmente um Deus perdoador. Ele perdoa sim, irmãos, quem se arrepende de verdade. Ele perdoa quem ele sabe que não vai voltar às práticas. Não é porque Deus perdoou que não vai ter uma paga. Lembra de Davi? Deus perdoou Davi. Davi se deitou com Batseba, Deus perdoou a ele, né? Ele mandou matar Urias, Deus perdoou, mas a espada entrou. Então, irmãos, há realmente uma colheita, não adianta. Não adianta plantar o mal e achar que colhe bem. Foram terríveis agonias que esse rei morreu. Por quê, irmãos? Porque era ruim, induziu o povo à idolatria. Estava destruindo a fé do povo. E além disso, ainda matou seus próprios irmãos, que eram melhor do que ele. Então a sentença ia vir. E Deus está dizendo: não se preocupe, porque sentenças virão contra pessoas ruins. Não se preocupe, que ao Senhor pertence a vingança. E Ele mesmo vai trazer a retribuição de gente ruim. Ele mesmo vai trazer a retribuição de quem fez o mal. Quando você ver algumas pessoas realmente pagando o mal que fez, não se vanglorie. Mas lembre-se de uma coisa: isso é o meu Deus, porque Ele é justo e Ele diz na palavra dele que a Ele pertence a vingança e que era Ele quem ia retribuir. Então Deus sabe como retribuir. Não peça misericórdia quando você vê Deus retribuindo conforme a vontade dele, porque aqui o que Georão estava vivendo, as entranhas dele saindo da barriga dele ali, era por causa de uma sentença que Deus havia lançado contra ele, por causa da própria maldade dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer. Deus, obrigada, Pai, por esta palavra. Oh, Senhor, é bem verdade, meu Pai, que o Senhor é justo, Deus. É bem verdade que o Senhor vê todas as coisas, Pai. Tem pessoas que às vezes passam a vida inteira, meu Pai amado, mas também quando a conta chega para pagar, é terrível, meu Pai. Talvez pessoas que estão me ouvindo agora estão tristes, abatidos, achando que o Senhor não vai cobrar a injustiça que eles viveram, achando na mandaraia que o Senhor não vai cobrar, meu Pai, o mal que causaram a ele, o mal que causaram a ela. Mas como o Senhor é justo, Pai, o Senhor vai assim decantar, mandará executar a justiça. O Senhor vai assim tocar, o Senhor vai assim decantar, mandará fazer aquilo, meu Deus, que os homens não podem fazer, porque o Senhor pertence à vingança. É o Senhor quem retribui. Foi o Senhor quem retribuiu a Georão, porque ele era ruim, meu Deus. E o Senhor sabe, meu Pai, quem vai se arrepender e quem não vai. O Senhor sabe quem é ruim, Pai, e o Senhor não deixa
deixa, Pai, os feitos de uma pessoa ruim sem paga. O Senhor é justo, meu Deus. O Senhor fará uma grande justiça e não tardará. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Obrigada, Senhor, por esta palavra, meu Pai. Oh, Deus, que ela possa penetrar no coração dos teus servos, meu Pai, que eles possam ter um verdadeiro encontro contigo, dar uma novidade de vida para eles, dar uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu te peço que o milagre, que a resposta, que essa assinatura, que essa causa ganhe na justiça, Pai. Meu Deus, que essa cura, que essa libertação, que essa restauração venha acontecer para a glória do teu nome, Jesus. Assim eu te peço, já te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus disse para você que ele é justo e ele viu toda a injustiça que te causaram e vai chegar o tempo da retribuição. Eu não vou dizer para você que está longe, mas eu vou dizer para você que está muito perto da conta chegar para alguém, porque o Espírito Santo me direciona a dizer que está próximo da conta de Georão chegar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus e essa justiça, declare amém. Que Deus te abençoe.